Olá pessoal! Aqui quem fala sou eu, Joab Barbosa, âncora deste projeto da OPAE, e nós estamos em uma edição especial do nosso podcast. Mas antes, para quem está chegando, agora a OPAE está em todas as redes sociais, em todas, o Face, Instagram, Spotify, Twitter, então não deixe de nos seguir! Pessoal, e lembra que eu falei para vocês que essa edição é uma edição especial? Pois é, nós estamos lançando hoje, nesta edição, neste episódio, uma série de podcasts da OPAE sobre o curso Extensões, Curadoria como Mediação e Mediação como Curadoria, que reúne experiências desenvolvidas na 35ª Bienal de São Paulo, com os principais museus e espaços de cultura da cidade, e que conta também com o apoio da OPAE, é realizado pelo Instituto de Artes da Unesp, pelo Núcleo de Estudos Diversitas USP e pela Oficina Cultural Oswald de Andrade. A coordenação conta com uma equipe de peso, composta pelo nosso integrante da diretoria da OPAE, o professor Dr. Pio Santana, a professora doutora Regiane Coutinho, da Unesp, e a professora doutora Lilian Amaral, de Diversitas USP. O curso Extensões explora a curadoria como mediação e a mediação como curadoria, trazendo experiências da 35ª Bienal de São Paulo e outros museus e espaços culturais em São Paulo. O objetivo é mapear as mudanças e ampliação dos campos de troca e reciprocidade entre curadoria artística, práticas artísticas, mediação e ação pedagógica envolvendo diferentes públicos, circuitos e formação docente. Bom, sem mais delongas, agora iremos ouvir o diálogo do nosso primeiro episódio da série Extensões, entre uma das coordenadoras do projeto, a professora Lilian Amaral, com a curadora da mostra Lugar Comum, Marta Borgeia, que também é vice-diretora do MAC USP, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, e professora da FAU USP. Na conversa, ambas discutem as relações entre curadoria e mediação atravessadas pelas poéticas artísticas, que por meio das curadoras do MAC fizeram um convite a artistas que integram o acervo e curadores externos para revisitarem as coleções e estabelecerem novos sentidos, caminhos e relações junto às coleções que integram o acervo museológico. Bom, vamos lá, então, um ótimo estudo a todas e todas. Então nós estamos aqui no contexto do projeto Extensões, que é uma proposta em que o Instituto de Artes da Unesp, o Diversitas da USP e a Oficina Cultural Oswald de Andrade propõem um percurso para discutir as aproximações, os embates entre curadoria como mediação e mediação como curadoria, entendendo as poéticas atravessando tudo isso, nos deslocando de dois núcleos urbanos, o território Parque Ibirapuera, o território Bom Retiro Luz, com uma pequena expansão para o Belenzinho, em que nós vamos fazer uma experiência também no Sesc Belenzinho, trazendo essas abordagens que as exposições nos oferecem. Então, estamos aqui com Marta Borgeia, vice-diretora do MAC, curadora da exposição Lugar Comum, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e que propõe, então, uma forma, um procedimento, um modo de pensar, fazer, experimentar, um projeto expositivo que mergulha em diferentes âmbitos do museu. Marta, a palavra é sua. Lilian, obrigada pela oportunidade dessa conversa entre nós duas a partir de Lugar Comum. E a exposição, eu começo me apresentando no sentido do tempo vivido aqui. Eu estou no MAC desde 2020 e estarei até 2024, quer dizer, esse convite para estar um tempo
inserida nas equipes do museu, trabalhando pelo museu, dentro da instituição que é a USP, onde eu estou sediada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, foi uma espécie de presente que me deu constituiu em mim outras vivências. Acho que essa questão das vivências e o museu como um cotidiano de vivência, para mim é um lugar precioso nessa hipótese inicial de por que estar aqui hoje, porque me deu tanta alegria de ser convidada para falar a partir de lugar comum. Vale a pena pensar que a minha prática normalmente com exposição é com arquitetura. E isso faz parte de um cotidiano que começou num batismo surpreendente, e para mim, uma primeira vez inesperada, que era trabalhar nas ruínas em que se instalava a Arte Cidade 3, a Cidade de Suas Histórias, sendo visitado por uma linha férrea. Convite do Nelson Brissac Peixoto, éramos muitos arquitetos naquele momento inicial, 1995. Concluímos o projeto como responsáveis autores, dois, Jorge Ribeiro Neto e eu, com um desafio intrigante para os arquitetos, que é como é que você se instala em um espaço em ruínas sem destituí-lo desta condição. Talvez, vejam, por esse início inesperado, o meu contato com a arte contemporânea tenha se dado com uma espécie de liberdade pouco usual. Quase que às avessas, de certa maneira, né? Quase que às avessas, porque eu não venho de um território museológico, museográfico. Eu começo a conviver com a arte quando ela está completamente fora dos aparatos mais habituais com que ela está instalada. Ela vai se instalar sim nesse lugar improvável, ela vai atravessar essa condição. Foi assim que, por exemplo, um dos artistas que está aqui em Lugar Comum, eu posso dizer que conheço de tanto tempo, porque estávamos juntos lá, Paulo Pasta. Paulo Pasta era um dos artistas da Cidade 3, com aquela tela magenta maravilhosa, E só para dizer para as pessoas que esse Arte Cidade 3, que foi o Arte Cidade, foi um projeto importantíssimo para a arte contemporânea, para a cidade, para a cultura, mas ele fazia uma relação entre a zona onde é o Espaço das Caldeiras, ali na região da Barra Funda, e tentava reconstruir um percurso da linha férrea, que já não era mais ativa, entre essa área da cidade e a Estação da Luz, mas mais do que isso, conectando tempos. O que representava a ferrovia, a economia e a chaminé, aqueles indícios de um tempo que, de certa maneira, que estava ali, mas não como presença, mas como ruína. Como ruína e como um presente destituído do nosso fluxo cotidiano e que nós resolvemos nos apropriar. Então, aí a primeira palavra-chave sua que aparece aqui, nesse lindo jogo de palavras para tecer a nossa conversa. Eu diria que talvez ali na cidade eu entendi essa possibilidade de me apropriar e de ocupar temporariamente um lugar. A arquitetura, sobretudo, a arquitetura e o urbanismo às vezes nos levam a nos confundirmos com um tempo muito longo do mundo que pode dar a ilusão das permanências. Outras áreas não têm esse desafio, na minha tem. Então, compreender que isso será finito, que acontecerá por 3 meses e que será tudo aquilo que nós pudermos fazer também foi um aprendizado já ali naquele projeto de uma envergadura relevante, até hoje é mencionado. E acho que esse campo em que, portanto, todos nós nos dispusemos a frequentar um lugar para saber estabelecer as bases com que cada um depois iria poder providenciar a própria ação técnica e poética sobre ele, não à toa eu estou lembrando dele ao conversar com você, falando de lugar comum, porque também se trata disso, quer dizer, quem somos nós, o que nós vamos fazer, como é que nós poderíamos constituir por um pequeno tempo, que seja um tempo de partilha, e que esse modo de partilhar seja as bases de um convite de convivência. Lugar Comum nasceu numa conversa da Ana Magalhães, Heloíse Costa e minha,
pensando os processos e as possibilidades de processos curatoriais dentro desse tempo que nós estamos vivendo, numa espécie de acatado desafio na condução do museu, portanto, também na direção. Ana Magalhães, diretora, qual é o... Heloíse Costa é a decana atualmente do museu, uma pesquisadora relevante do acervo, sobretudo acervo fotográfico, que está desde a década de 90 no MAC trabalhando, né, com pesquisa, enfim. E essa relação dessas três abordagens que nasce como um desafio de zelar pelo museu, salvaguardar o museu nos tempos com que ele vai se estabelecer e renovar suas práticas no sentido, sobretudo, dos pensamentos sobre acervo, da maneira de trazer os artistas para estarem conosco, constituindo esse sítio como potência, né, de vivência, fez com que, dentre as curadorias pensadas, uma mais especificamente devesse trazer como procedimento a oportunidade de ouvir e observar os artistas no modo com que eles se aproximavam ou reconheciam no acervo obras de seu interesse. É nessa chave inicial, bastante singela, que começa a hipótese de lugar comum. Singela, mas se a gente pensar, é de uma inteligência e de uma esperteza. Essa singeleza, na verdade, eu acho que ela traz um tipo de energia que atualiza, esse é um jogo difícil também para o museu. Como trazer um discurso para o agora, torná-lo pertinente, quando ele pode simplesmente ser lido, não como ruína, como algo que está em destruição, mas como algo que está num tempo congelado. Acho que esse é um embate do museu também. E com o próprio acervo. Então, isso é muito bonito. Você diz como você mobiliza o acervo e também escapando de um hábito muito recorrente atualmente, que é sempre a voz de um crítico curador que, por uma temática, convoca as obras. Como você mobiliza o acervo? Pelas práticas dos artistas e pelas obras. Sim. E que tipo de visada seria essa, então, em que o artista, intrigado pelo fazer do outro, pensa no seu fazer? E para nós era um pouco dizer, é um modo de mobilizar o tempo do acervo sem congelá-lo em cronologias, porque nessa hora todas as obras presentes estão colocadas, mas, sobretudo, é um bom pretexto, um bom motivo para um convite de passarmos e perdurar por um tempo num convívio de diálogo, numa espécie de retorno pelo trabalho no território do museu. Então, desloca o museu e a prática das exposições como algo que o objetivo, de fato, é o que como ela é um campo de difusão e extroversão para o mundo, e passa a ser, o objetivo principal é alcançar isso, tendo sido isso decantado por trocas possíveis entre alguns de nós, alguns daqueles que estão presentes, constituindo matericamente o acervo agora como inquietude, como corpos, como pensamento, como movimentos, como inclusive produções mais recentes. Então, Lugar Comum começou com essa vontade, antes de tudo era essa vontade de dizer como é que a gente cria uma prática de estar aqui. Quando de voltar mais uma essa vez. Conversa se deu, essa primeira faísca? Essas primeiras conversas estão no plano curatorial, quando a gente tenta entender quais seriam os desafios nesses 4 anos de um projeto curatorial para o museu. Então, por exemplo, é aí que a gente tem consciência de uma dos gestos de grande envergadura, que é Tempos Fraturados, que é a exposição de longa duração, não tinha esse nome ainda, nós sabíamos, em 2022, 2023, deve ser renovada a exposição de longa duração, portanto, no 2º para o 3º ano desse tempo você pegaram vivido. O período da pandemia, hein? Entramos na pandemia, e assim que a gente reconhece na clareira um endereço, quando você me pergunta o que distingue ser um arquiteto, eu diria que numa espécie de interesse em que protagoniza a potência que o espaço dá como possibilidade. Então, encontrar no térreo o lugar buliçoso, inquieto, que deve ser renovado, com obras que me devolvem a curiosidade de estar aqui, a notícia de um outro artista, mesmo que eu não vá atravessar nenhum outro andar específico, só por ter entrado no museu, que fosse para descansar e tomar um café, né? E esse lugar em que ele está vinculado ao chão da cidade. Então, nasce a clareira, a consciência de tempos atrás, e a gente foi pensando
nessas outras curadorias. Ele aparece, a pergunta aparece desde cedo, mas o movimento de fato é a partir do arrefecimento da pandemia. Mas ainda no momento em que a pandemia... Que permitiu um convívio. Mas o projeto começa em 21. Nós ainda não estávamos completamente autorizados. Então muitas reuniões iniciaram online, né? E nós não sabíamos dizer exatamente quando ia abrir. Nós sabíamos que tínhamos um compromisso que dependeria de um contato físico, inclusive junto ao acervo. E o que é? O que se estabelece? Estabelece um procedimento, e nesse procedimento o que se estabelece, sobretudo, é uma espécie de acordo, de combinado, de regras que quem aceitar participar aceitará ser solidário a elas. E que regras são essas? É uma exposição coletiva, mas não será tratada por núcleo, setor ou individuação. Uma exposição coletiva que será constituída coletivamente. As posições serão cambiantes. Em determinado momento eu ocupo o lugar de curador, ou ocupo o lugar de artista, ou ocupo o lugar de crítico. Em outro momento eu me desloco. O tempo disso é um tempo finito e ele tem cadência. A exposição começa num primeiro ato, muito inspirado nas artes performativas, no teatro, na é isso que eu queria que você falasse. Orquestração, você fala ato, você está pegando palavras emprestadas de outros campos. O que isso ajuda a explicar um jeito de fazer que talvez ele seja um pouco atravessado por outras práticas poéticas. Corporeidades e temporalidades e espacialidades também. A ideia do ato, inclusive é um termo que eu recorri inicialmente, conversando lá nas primeiras hipóteses. O que seria isso? Seria a exposição Mostra 1, etapa 2. Eu falei, é um ato como ato de teatro, ato 1, ato 2, ato 3. E movimento. Porque é movimento, porque ele se desloca. E cada ato é também uma certa possibilidade que não necessariamente será a mesma, ainda que se mantenham alguns dos elementos. Não que eu mesmo. Os atores, as peças, no nosso caso as obras, enfim. E cada ato desse nós teríamos desde cedo o reconhecimento de que eles deixariam visível que eles nasciam em progresso, e em prospecção, melhor do que em progresso, que parece uma coisa que vai ser culminada, mas em prospecção e investigação. E ele deixa lacunas, ele tem aberturas, ele tem por vir que o outro poderia pensar o que seria, né? No limite do jogo, quem poderia pensar o que viria a ser por mim, se fosse eu que porei aqui ao lado. E o primeiro movimento é a escolha de 12 obras, e portanto 12 artistas, com um critério muito preciso. 12 corresponde a? Era de 12 a 15, não tinha um número certo, o número possível de sentar em torno de uma mesa. Inicialmente era isso, o número possível de sentar em torno de uma mesa, numa mesma mesa. E depois a mesa ficou grande, 24, então era divertido, porque então eram os círculos que alargavam, ficava a gente mais embolado, mas inicialmente era isso, o número podia ser 9, 12, não podia ser menor, porque queria variedade, não podia ser muito maior, porque não seria capaz de abrigar essa mesa de negociação, de conversação. E cada obra, portanto, escolhida a partir da ideia do comum, do cotidiano, do que está colocado. Então, as obras têm sempre essa presença de algum elemento do corriqueiro do mundo, do banal do mundo. Praia, do Rodrigo, né? Uma experiência, os balanços, os pequenos objetos recolocados no assemblage, né? Uma outra organização do Rômulo, as chapas do Emanuel. Então, às vezes é pela matéria, às vezes é pela temática, o livro da Rosângela Renaud, às vezes é pela própria condição do que eu narro do mundo. Por exemplo, a Jéssica Menn com os fios, né? Que eu vou resgatar, e no caso dela vira uma espécie de desenho, gravura. E desse tema de proximidade havia uma questão fundamental: gerações distintas, poéticas distintas, mobilização material distintas, que iam, por exemplo, de Gustavo Fonra, que trabalha com novas mídias, atualmente, redes sociais, a Regina Silveira, que trabalhou com novas mídias em 70 e que pra gente, enfim, estava com uma exposição importantíssima no anexo, vinculado a uma doação relevante por um modo com que a Regina vem trabalhando a favor da constituição, né, do MAC desde a sua origem, né, inclusive como artista, que diz: esse acervo quem constitui somos nós.
os artistas, atenção, é muito afirmativa, né, essa posição. E não é assim, não é o que decidirem por nós temos que saber, nós temos que olhar. Então também nos parecia que toda essa oportunidade de olhar o acervo dá para o artista uma outra condição de se reconhecer no lugar que ele está inserido mais amplo, né? E o convite pressupunha, e nós vamos fazer isso num intervalo de aproximadamente 6 meses, nós teremos inicialmente 2 reuniões, depois teremos um encontro de 3 dias presencial junto às obras, uma imersão. Coletivamente, uma imersão. Nesse momento, contando com mesas, com 6 convidados, 2 mesas, 2 tardes, que ocupam lugares também distintos, então crítico, curador, artista, em comum, conhecedores do acervo e, portanto, aqueles que vão apresentar na forma de uma palestra a sua visão do acervo, para ampliar para esses artistas que não necessariamente o conheciam e, portanto, éramos esse jogo, né? 3 mais 12 mais 6. Isso foi documentado de alguma forma? Isso foi documentado em algumas reuniões gravadas, mas é curioso isso, o Ding está fazendo o que eu te contei, uma documentação que ele está fazendo, um depoimento de cada um de nós sobre o lugar comum. A gente espera que ele constitua, talvez o Ding vá ser esse narrador. Mas é meta, né? Articula. Porque já é um olhar sobre uma experiência num tempo. A experiência mesma eram gravadas, as reuniões. É isso, as reuniões foram gravadas. Então, provavelmente, quem sabe daqui a uns anos, assim como o fotógrafo desconhecido, alguém queira saber de lugar comum e vai descobrir os registros das gravações das reuniões em bruto na mão da Silvana ou de quem for a Silvana naquele momento. Eu estou falando da Silvana conservadora, documentalista, né, responsável pelo acervo documental do museu. E esse jogo iniciado tinha no convite um direito de não, de negativa, que era sobretudo o que se espera de mim. Se espera de você não só vir instalar a sua obra, se espera de você que você venha pensar conosco que exposição seria essa na qual, a começar, a sua obra é uma das primeiras a constituir uma certa equação. Acho que essa é uma questão importante. E essa variação de gerações, e isso apareceu na fala da Regina algumas vezes, às vezes da Carmela. Em outros tempos, na arquitetura eu vejo que era igual, na época dos primeiros arquitetos IAB, então os grupos eram menores, São Paulo era menor. Curiosamente, podemos falar assim, era menor. E os grupos eram quase os mesmos, eram os grupos que estavam envolvidos com a ECA, no caso eles eram coletivos. O que Lugar Comum traz é que não é um coletivo de artistas trabalhando juntos, são artistas que não estão necessariamente nem vislumbrando um ao outro, mas todos eles tinham um traço em comum que nos interessava e que a gente era capaz de reconhecer, seja pelo tipo de engajamento em aula, seja pela maneira como se comportavam em exposições, seja pelo modo com que, ao conversar sobre arte, falavam da obra de outros artistas. Que era esse interesse em observar e usufruir do gesto do outro para pensar também o próprio gesto. Então, é assim que, por exemplo, Laércio Redondo eu conheci numa situação de inauguração do Museu de Curitiba, e me lembro claramente uma montagem dificílima em que ele e Marilá Dardot param ao meu lado, eu arquiteto naquele momento, e dizem, o volume é grande, a arquitetura está ainda finalizada como obra civil, você vai precisar de ajuda, e o Laércio dizia, e eu e Marilá sabemos lidar com os vídeos, você não quer nos deixar um núcleo de vídeo e a gente afina os vídeos? É maravilhoso. Então, ali, quando eu digo Laércio Redondo, claro, eu dizia, eu sei com que tipo de artista eu estou falando, por mais que ele hoje resida em Estocolmo e a gente tivesse menos contato. Assim, é um artista que desde jovem dizia, isso eu posso fazer e eu não estou afinando o meu filme, eu estou cuidando desse conjunto de obras que estão espalhadas na exposição e que pelo tempo que tenho posso participar da equipe. Então, que tem a ver com a ideia de lugar, compartilhamos um lugar e naquele momento cuidamos dele. Tem uma filósofa da paisagem que chama Luísa Bonésio, que tem uma definição muito bonita de quem é pertencente a um lugar. Ela diz que em tempos atuais em que todos nós nos deslocamos tantos, pertence ao lugar todo aquele que puder, por um período em que estiver nele, produzir ações que pensem no que vai perdurar e qualificar aquele lugar no porvir do tempo, e não num compromisso imediato de esgotamento de um usufruto de um presente. É lindo, porque é a ideia de pertencimento que muda, não é o autóctone, não é quem viveu e nasceu lá. Não.
É quem topa se responsabilizar por aquilo que pode vir a ser. E talvez, de certa forma, lembrar de Luísa Bonesi agora. Porque passa a ser o lugar, eu sou também esse lugar sou eu também. Esse sou eu também, isso não significa que eu serei para sempre, eu fui daqui desde sempre. Significa, por um tempo, eu zelo por esse lugar e me responsabilizo por ele. É um compromisso. É um compromisso simbolicamente. Então, talvez lugar comum também tenha a ver com esse modo que a Bonésio pensa os compromissos com os lugares. Era um convite para esse compromisso. Vem aqui, vamos olhar o acervo e vamos construir o que for possível e desejável. Era bonito, porque aí aparecia toda a natureza humana, né? Os mais céticos, os mais desanimados, os mais centrados, os mais generosos, os mais inquietos, os mais engajados rapidamente, inclusive nós. E o coletivo foi se fazendo por aquele tempo, e ele existiu por um certo tempo, esse tempo de fatura dessa trama. E quando você comenta, né, dessas heterotopias, ele levanta todos os tempos do museu, porque ele visita várias obras de vários momentos, obras das primeiras bienais, as coleções que foram entrando, até uma espécie de tempo comprimido de urgência de executar uma exposição que agora tem uma data de abertura e ela vai se expressar no mundo, e ela tem 3 datas de abertura. Voltando ao jogo. O primeiro ato, 12 obras, espaço expectante, não completamente preenchido. Curadoria das 3, Ana, Heloísa e Marta, 12 artistas convidados. Segundo ato, 12 curadores e 12 novas obras, 12 novos artistas que vinham de tempos e modos imprevistos. Por exemplo, Gustavo Conrad trazendo Brecheret, com aquele humor que lhe é típico. O Rômulo Vieira Conceição trazendo Volpe. Marcelo Zóquio descobrindo Fang, indicado por alguém. Veja esse pintor. Então também as trocas, esse tempo de imersão era um momento de troca com essas mesas e com o acervo, com as equipes todas. E no ato 3, isso já estava dito desde o início, seria tudo aquilo que nós pudéssemos pactuar. Não uma acumulação de visões separadas, como um sótão atulhado, mas aquilo que pudesse ser decantado entre nós, com a maioria entendendo que isso constituiria a exposição. Balizado por quê? Balizado pelas obras, pela poética, política e potência das obras. Era diante das obras que tínhamos constituído, primeiro as 12, depois as outras, que somavam outros feixes. Como é que a gente completaria essa paisagem, né? De modo que ela tivesse pertinência, mas sobretudo que ela tivesse interesse também em manter nessa trama tecida fios que não são só convergentes. Todo o tempo nós dizíamos isso. Isso é um tecido que ele esgarça um pouco, ele abre, ele tem menos a vontade de ter uma tese ao final. Ele tem mais a vontade, fuga, né? Ele tem fuga, ele tem vontade de apresentar possibilidade, né, de visão por essas relações, né? O que eu acho interessante é que ele só se tornou comum porque ele olhou desde dentro, porque senão seria improvável, seria lugar improvável. Exatamente. E não lugar comum. Exatamente. É curioso quando a gente ouve o Ding comentar dos depoimentos, porque cada um de nós narra como toda pessoa que experimentou um acontecimento no mundo, narra com coisas em contato e narra por singularidades, aspectos que viu. Por isso eu tenho essa curiosidade de ver o que será esse documento, porque quando a gente pensa na ideia de uma necessária orquestração e de um compromisso de que os acordos feitos, o combinado do jogo seria mantido e, se recolocado, seria resultado de pacto renovado. Por exemplo, vai entrar uma obra que está no ateliê como obra visitante, isso é um pacto renovado. Uhum. O artista que esteve aqui como crítico ocupará o lugar de artista, inclusive se quiser, tendo o direito de escolher uma obra para colocar próxima da dele, para a gente poder voltar, não porque volta ao ato 2, mas porque ele aponta uma potência daquilo que ele visitou. Uhum. É quase como se cada um de nós, ao reposicionar o lugar, também fôssemos responsáveis por orquestrar essa música. Não é um único maestro. Os maestros também mudam. E essa dinâmica
que é uma dinâmica colaborativa e ao mesmo tempo desafiadora, porque ela pode se perder numa infinidade de possibilidades. O que assegurava? O tempo, mais uma vez o tempo. Então, o que era implacável? Nós tínhamos acordo de número de reunião e hora de reunião. Durará 2 horas. E tinha que durar 2 horas. Poderíamos, se não, continuar fazendo até o resto dos tempos. Então, tinha alguma coisa que é o senso de urgência. Aí, de novo, né, quando você me diz o que é esse lugar de arquiteta, né? Talvez essa tranquilidade de saber nunca será só tudo aquilo que eu desejo, porque resultará de pacto com muitos. Isso é da natureza, da área com que eu trabalho. Eu não faço sozinho, eu não construo as coisas que eu penso. No mínimo é isso. Eu não sou, sei lá, eventualmente alguém que do começo ao fim tem domínio daquele processo. Os outros vão entrar, eles vão perturbar, eles vão interferir, outros agentes vão entrar, vão alterar, e não só eu não tenho isso, como tem um momento em que precisa concluir, ele precisa se apresentar. Eu me lembrei muito de uma fala do Baravelli, que é arquiteto. Sim, por sua vez. Eu lembro de uma vez lá no MAN, ele falando que o artista gosta de limite, porque o limite faz com que ele explore o máximo dentro daquele espaço-tempo. Quer dizer, tem limite de parede, tem limite de material, tem limite de gente para ajudar, tem limite do que seja. Então, você falou isso, o limite ele exerce uma função muito importante de síntese, de certa maneira. A gente tem que aproveitar esse tempo, porque ele é finito, ele é uma metáfora da nossa experiência de passar aqui. Se você não aproveita bem cada momento, cada agora, você tem um gerúndio bem pouco relevante, digamos assim. Então, cada momento ele é um momento de urgência. Acho que isso... E é bonito pensar nessa chave de que o limite é a borda desejável como um atrito do real mesmo. Sim. Que precisa estar ali colocado, né? É isso, temos um andar, é esse andar, não vai ter mais. E era curioso porque desenhar a parede que aguarda a obra que eu não sei qual fazia um movimento contrário. Eu preciso saber as obras agora, a lista de obras agora e as paredes disponíveis, e vamos começar de novo a equação, como é que a gente se instala aqui. Quer dizer, o jogo era permanente. O jogo era permanente. O jogo, a indeterminação a partir de determinados combinados que não iam ser quebrados, e uma tranquilidade de saber que aquilo que resultaria desse movimento coletivo pactuado entre todos nós, para o bem e para o mal. Alguns diziam às vezes, vai virar um desastre, e a gente dava muita risada e dizia, se for um desastre, estamos assinando todos nós, não vamos esquecer, o desastre está colocado. Teve uma curadora que visitou recentemente a exposição conosco e falou esse alargamento da posição mais hierarquizada das curadorias e das montagens tem sido um esforço amplo de muitos. Aqui o que me chama a atenção, ela fala nesses termos, é que isso não serviu para simplesmente escamotear o resultado pelo direito ao processo. O direito ao processo não significa que eu preciso ou vou poder ter algum tipo de consenso de menor importância para o resultado que chegamos. O resultado terá que ser tão bom quanto aquilo que a gente quer que seja, a partir das obras que estão lá. E aí as obras é que ajudam a fazer essa relação, eu acho. Porque elas estão falando tanto quanto o artista, como o curador, como o historiador, elas têm um lugar de sujeitos nessa operação. E essa faz toda a diferença, de objeto para sujeito, né? E elas não são ilustração de uma coisa, mas é a partir delas que nasce a possibilidade do que eu posso aproximar, conviver, trazer, convidar. Essa é uma chave importantíssima desse processo, né? E entendo que isso foi fundamental para a exposição resultar como ela resulta. Aberta, ela é mais obra aberta do que obra finita, fechada, ela não tem uma convergência num único centro, ela é policêntrica, ela abre fios que não se esgotam aqui, que são quase que fios e possibilidades de que avançam, e ela mobilizou, e isso é fundamental para a nossa experiência, e eu posso falar nesse coletivo, porque isso foi motivo de celebração por todos nós, ela mobilizou todos os setores do museu nesse mesmo engajamento. E aí ela deserarquiza não só a relação artista-curador, ela deserarquiza a relação artistas, curadores, documentalistas, conservadores, comunicadores, porque nesse momento em que a cada obra também
por interesse e engajamento dessas pessoas que ocupam esses lugares funcionais. No convite de dizer, esse artista está solicitando isso, podemos pôr em contato? Você topa entrar nessa conversa? Por exemplo, Gustavo Fonra com a conta do Instagram. Sérgio Miranda, você aceita entrar? E aí o Sérgio poderia ter vindo economicamente. Aceito, tenho isso para dar. Não aceito, entendi, achei boa essa história. Contem comigo, vou entrar. Quando entra, e aí o jogo se estabelece, quer dizer, o artista não tem mais o curador como mediador entre ele e a instituição. O artista fala direto com aquela pessoa do setor que está envolvida, que vai, então, junto com ele, ser o cúmplice, a ação. Ele passa a ser instituição também. Ele passa a ser instituição também, de certa medida. Ele também cuida disso. Ou quando o Ariane aceita ouvir e analisar o pedido do Paulo Pasta de tirar, né? E se tivéssemos Matisse sem aquela moldura dourada, e se Morandi pudesse se libertar desta moldura, e Volpe, Morandi, Matisse... Nada fácil, diga-se de passagem. Nada fácil. Porque uma coisa se cola tanto na outra. E alguns textos diziam que inclusive Matisse contava com aquele emolduramento. Então, e qual é o raciocínio do Paulo? Como um pintor, ele diz, como está no ateliê. Não tem roupagem ainda que feche, envelopa essa coisa. A obra ela tá destituída dessa aparência de exibição para o mundo e ela volta a um lugar de potência de tela. Então, e a obra vem quando ele vê Volpe, chamado para estar justaposto a Rômulo. Nessa circulação é que eu acho que nós tivemos um jogo interno também que ampliou, irrigou e alargou as relações aqui. É o documentalista que precisa entender e participar e quer participar das listas, para além de, então, são 5 obras, acabou a sexta, eu não entro mais, né? A Michele, não, ok. Mas te ouvindo, e era nesse grau, te ouvindo, talvez a próxima obra, se você prestou atenção nesse artista, nessa obra, quer dizer, ganha outro protagonismo de voz e uma outra movimentação, e a baliza de um diagrama hierárquico passa a ser um diagrama muito mais constelação. Acho que essa é a imagem que a gente tem das relações, os fios que conectam com o que e como é que eles funcionaram, e um deslocamento também dos lugares de autoridade, onde normalmente no sistema da arte a gente vê o curador hoje em dia como este lugar de autoridade, né, na matriz daquilo que se quer de uma exposição. Sou muito grata, inclusive, por essa exposição, pela arquitetura de relações que ela estabelece, esse lugar movediço, porque, até considerando o lugar que o MAC ocupa no imaginário, na configuração do entendimento do que seja um museu, um espaço de arte contemporânea, fazer muito jus ao contemporâneo desse museu, porque é plasticidade. E interessou muito para a gente entender como uma evidência do campo. Com essa capacidade reflexiva e a oportunidade de estar podendo trazer isso de forma, verbalizada, pensada, analisada e compartilhada publicamente, para nós poder termos essa experiência de bastidor, porque muito pouco se sabe sobre os agenciamentos, as negociações, as dificuldades, de tudo, de custo, de conservação, de tudo que implica, né, uma exposição de arte, mas uma exposição dentro de um museu universitário. Para mim, escapam muitas potências que eu acho que atendem a várias possibilidades de olhares, né, e de apropriação como um exercício de alargamento, que de certa maneira, até entendendo que o MAC corresponde na nossa formação de artista, reocupar um lugar, que eu acho que em alguns momentos ele ficou atendendo a uma continuidade de um movimento que, de certa maneira, o MAC tem esse lugar de um protagonismo, de inventar um jeito outro, de falar desse estado de coisas que também está se fazendo agora, porque é do contemporâneo. Então, muito, eu acho, honesta, a palavra honesta é da transparência, da permeabilidade. Então, eu acho muito contemporâneo e corajoso e bonito
que isso tenha sido feito também nessa nossa casa, que a gente já percebe como uma casa, de voltar para ela, a minha alegria de ter podido estudar muito aqui, de entrar na biblioteca como se fosse, sei lá, a biblioteca da minha casa, um museu muito amigo, e ele redobra, sabe, a esse lugar do convite, a um pensar os seus espaços menos ortogonais e duros, né? E nos espaços relacionais, entre as pessoas. Porque, por exemplo, o que nós duas estamos fazendo aqui. Nesse momento, estamos nós duas pensando juntas e refletindo sobre lugar comum. Isso poderia ter sido desenhado com uma polifonia, muitos de nós. Em momento nenhum a questão da totalidade foi para a gente uma questão, então não estarmos todos nunca era exatamente um problema, ainda que no tempo imersivo era fundamental que nos reconhecêssemos como um coletivo circunstancial. Mas depois, quando a Rosângela Renault ia direto com a Silvana levantar o fotógrafo desconhecido a partir do texto da Heloísa, a conversa era entre as três ali. Né? Então, tanto isso quanto esse escapar fez parte deste cotidiano. Foi sendo legitimado. E a autorização no sentido da autoridade de poder pedir, poder chamar e poder fazer era parte desse jogo. Portanto, era como, de certa forma, é como se a gente pudesse também dizer por que eu me sinto à vontade de aceitar falar de lugar comum, estando só eu, com você, sendo eu um desses 24, o que significa isso? Significa entender que cada um de nós ocupa esse lugar temporariamente e poderá falar a partir da sua experiência e que nunca será aquela que se confunde com a de todos os outros. Porque é falar com. Porque é falar com e a partir de como este sujeito, que sou eu, se leu nessa orquestração de convivência deste coletivo maior, mas não falar por ele. Porque é de novo o lugar que a gente às vezes vê ocupado pela crítica ou pela curadoria que fala por. Sim, não, é toda a diferença, é uma pequena grande diferença. Portanto, eu falo de um lugar que posso falar que é de um depoimento, porque não falo porque falo de uma visão desta paisagem vivida, partilhada. E sabendo que ela será sempre parcial, porque ela significará aquilo que também eu pude vivenciar dessa miríade de ações, que essa é a beleza para mim, desse projeto, de um projeto dessa natureza, e que lugar comum, se tivesse uma coisa, né, em que a gente aqui tentasse dizer o que foi, né, o que é de fato valioso e negociável. O valioso e negociável foi termos podido fazer assim, juntos, sem precisarmos estar submetidos a estarmos todos ao mesmo tempo, a toda hora, e essas trocas variadas irem enriquecendo cada vez que nós voltarmos a nos encontrar todos ao mesmo tempo, em nome de uma atividade comum, como, por exemplo, uma das reuniões de fechamento de lista, e que era fundamental que todos estivéssemos. Mas aí cada um já trazia notícias de um certo modo. É como um grande grupo que sai em viagem, mas que volta sempre no fim do dia para se reencontrar e dizer, e balizar e combinar a nova passada. Acho que isso foi bonito perceber como isso foi acontecendo. Podia ter se esgotado no desejo do convite, Lilian, porque aí isso é importante dizer. Nada desse tipo de procedimento resulta se as pessoas não se engajam completamente, no sentido do interesse afetivo de experimentar, estar lá. Então, mesmo com as naturezas variadas, os mais retraídos, mais discretos, os com tempo mais atravessado por outros tempos, todos os que aceitaram participar, de certa forma disseram, ok, eu entendi, é um convite que me faz perdurar perto de vocês, mais do que ir atender a uma coisa. Acho que estava explicitada uma ética. Isso. Pautada na coexistência, que só daria certo se houvesse esse compromisso ético desde o início. E essa curiosidade, que diabo será que faremos juntos? Nós juntos faremos o quê? Resultaremos em quê? Esse traço permeava todos esses sujeitos implicados, né? Artistas, curadores, críticos, etc.,
etc., porque nós estamos falando de tudo aquilo que não estava talvez até previsto no início, né? A conservação, a comunicação, etc. Que foram entrando como personagens e protagonistas muito relevantes para que a exposição... Não havia essa coadjuvância? Não havia, e ao mesmo tempo também dependeu no caso da instituição, começou mais tímido, a gente não tinha esse atrevimento nem essa convicção. Começa mais tímido, mas foi justamente na coragem, no engajamento com que essas pessoas das equipes se dispuseram a participar, é que ela ganhou a riqueza que está. A visita guiada do primeiro dia de abertura foi muito linda, porque cada um, de certo modo, celebrava com quem ou com aqueles que foram seus cúmplices na viagem. E o Gustavo celebra o Sérgio, por aí vai, né? Sei lá, eu me lembro da Jéssica celebrando a Alessandra, que ajudou a decifrar uma série de listas que estavam vindo da documentação. E a Alessandra, a princípio, é planejamento e produção, mas tem muito domínio do acervo, é uma pesquisadora. E vai, então, na conversa informal com o artista, dar algumas pistas que viram uma outra... Enfim, tem uma série de caminhos que foram sendo traçados e esses movimentos foram aparecendo muito naturalmente. Essa cumplicidade que foi se dando no contato, isso, né? Exatamente. Não a priori, mas ela foi no encontro. Foi no encontro e na presença dos artistas e desses críticos e curadores convidados aqui. E aí o tempo faz diferença, quer dizer, num momento de vida em que nós todos achamos que o tempo urge, nós temos que ser breves e sermos mais sintéticos e rápidos possíveis para resolver, pactuar um tempo de convivência parece ter sido o grande acerto desse projeto. Mais uma vez, lembrando a fala do Baravelli, quer dizer que o artista, ou vamos dizer quem está envolvido com a arte, o limite é importante porque é a intensidade, desfrutar desse tempo na sua máxima potência, sabendo que ele é finito e que a gente é guloso, né? A gente quer ir muito fundo. Então, qual é o fundo? Não é o tempo largado que permite que eu vá fundo. Exato. É a intensidade do mergulho. É bonita essa imagem, eu gostei. Muito bonita. Também gostei. Uau, que encerramento, hein? Desfrutar do tempo na máxima potência, sabendo que ele é finito. E esse desfrutar, ir fundo, né, nas palavras da professora, ela disse que não é o tempo largado que permite que eu vá fundo, é a intensidade do mergulho. Incrível, né? Muitíssimo obrigado, professoras, a professora Marta, a professora Lilian, muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio da série Extensões, aí com o apoio da UPAE. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, aprendi muito. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!